Depois, esse peticionário se casou com uma mulher que anteriormente estava casada como cônjuge da outra mulher. Peraí. Então, 2 casais que simplesmente trocaram de cônjuges. Eu, hein? Tá. E tudo voltando à documentação. Isso. Né? Então, se é um relacionamento jovem, onde vocês namoraram por 1 mês, 2 meses, mas tem certeza que quer casar, tudo bem, pode. Mas tem que, então, ter a documentação, Sim. as provas. E a última bandeira que a gente quer falar é sobre o... Bem-vindos de volta ao Vozes Imigrantes, o seu podcast onde nós conversamos e desmistificamos o mundo de imigração nos Estados Unidos, que tá complicado, né, gente? E esse episódio é especial, será para os casais que têm medo, e esse medo é bem específico. O medo é que você vai ser separado no momento da entrevista. E por que acontece isso? A gente vai falar se há sinais de alerta. Essa é a palavra para red flag. Bandeira vermelha também. Bandeira vermelha também. Então, por que talvez o seu caso pode ter uma entrevista separada, se você pode se preparar, talvez evitar ter uma entrevista dessas, mas difícil. Com certeza, e é um tema que é muito interessante, né? Nem todos sabem o que acontece nessas entrevistas, então hoje a gente vai explicar para vocês. Mas antes, nós entramos então no nosso quadro, que é fato ou fake. E esses fatos ou fakes vão ser relacionados ao que acontece depois da sua entrevista para o Green Card. Então, primeiro, pergunta para você. Se a entrevista for bem, não tem nenhum problema na entrevista, o Green Card é aprovado no mesmo dia. Fake. O que acontece é, mesmo que a entrevista seja... se saiu bem, não, tudo tranquilo, a pessoa oficial falou, também você vai ser aprovado, não tenho nenhum problema com a petição. É provável que também o oficial precise de mais documentos, talvez vai chamar a vocês mais para uma entrevista e também vai dizer, talvez precisa mais evidências do casamento, talvez vai negar o caso, mas você não tem que simplesmente confiar em que se o oficial falou, vou provar o caso, acho que não tenha problema nenhum, não significa que você pode já ficar tranquilo que vai ser aprovado automaticamente. E a gente está vendo mais e mais alguns oficiais novos, onde eles dizem, vou aprovar, mas eles não aprovam. Por que eles não podem aprovar na hora ali? Se o oficial é novo, precisa de supervisão, então precisa de mais um oficial com um rango, não. É um rango mais alto. Mais alto, para que então dê o espanhol a gente fala visto bueno. Para então dizer se você fez tudo o que você precisava e pode ser aprovado. Então, nem sempre, né, se o oficial fala assim, vai aprovar. Fica alerta. Isso. Legal, tá. Perfeito. A segunda, então, também como mesmo caso, após a entrevista, você pensou já, tudo está bem, estou simplesmente esperando para o Green Card. Então isso significa que o USCIS não pode me chamar mais uma vez para outra entrevista. Fake. Como a gente acabou de explicar, né? Tudo pode acontecer depois da sua entrevista e isso inclui, né, uma segunda entrevista. E a gente vai explicar hoje o que normalmente acontece nessa segunda entrevista. Mas não é uma garantia, mesmo eles falando, tá tudo ok, vou aprovar, pode ser que eles encontrem algo ou que eles esquecem do seu caso por um tempo. Então, é fake. Lembre-se, nada está aprovado até o cartão tá nas suas mãos. E mesmo assim. Mas tá, perfeito. Agora, próxima. Uma vez que for feita a entrevista, o caso não pode ser mais negado. Tá, então também é fake. Mesmo se você tiver 3 entrevistas e talvez o oficial falou já ao final da terceira entrevista, tá tudo ok. O caso ainda pode ser negado. Como o Tamis falou, se você ainda não tiver o Green Card,
significa que o caso pode ser negado, que o caso ainda precisa de mais provas, que o caso ainda precisa de mais uma entrevista, talvez que os oficiais da imigração encontraram informações de vocês que eles não gostaram, que pensaram, talvez isso é fraude. Então, é bem importante sempre ter muita calma, esperar, mas saber que até o momento de você já tiver o green card é que o momento que já está aprovado. Se não tiver ainda a aprovação, simplesmente ficar esperando. E isso leva a um ponto interessante que nas segundas entrevistas, eles podem também pedir mais documentos. Então, mesmo tendo, por exemplo, a primeira entrevista, você deu tudo, o oficial disse, tá ok, você pode receber uma RFE depois. E isso também assusta muita gente, mas nada impossível, vocês conseguem. Vamos entrar então no nosso tema principal desse episódio, que é quais, na verdade, antes de falar quais, né? Entrevista separada, quais os motivos e também o que acontece numa entrevista separada. É intenso, é tranquilo? Como é que funciona essa entrevista e como é que vocês podem se preparar? Então, antes de entrar nesses temas da entrevista em si, vamos falar sobre o que pode levar você a ter uma entrevista separada. E o que acontece é que anteriormente, no governo anterior, a gente já estava acostumado que não íamos tiver entrevista para os casais. Sim. Que todo o green card por casamento ia ser aprovado automaticamente, sem entrevista, e a opção de uma entrevista era de 10%. Muito baixo. Muito baixo. Mas agora é o contrário. Todos os casos precisam de entrevista e a porcentagem de casos que precisa de talvez uma entrevista separada é muito maior do que antes. Então, o problema é que precisamos saber quais são as razões que a imigração vai ter para talvez chamar a uma entrevista separada na primeira entrevista. De cara. Sim, de cara. Não precisa de 2 entrevistas. É possível que seja na primeira entrevista. Então, qual é uma dessas razões? Vamos lá. Não se assustem, tá? Mas uma das alertas que a gente tem visto é uma grande diferença de idade entre os cônjuges. Não tem um número específico que a gente possa dizer, olha, se é mais de 20, se é mais de 30, aí tem um problema. Cada caso é um caso, né? Tem que lembrar que se há uma diferença grande, você vai ter que compensar isso com mais documentos conjuntos e mais cartas, enfim, para realmente provar que não é só pelo papel que vocês estão casados. Mas agora eu vou perguntar para o Maurício, que ele sabe mais. Qual a idade máxima que você já viu? Teve problema? Então, acho que o peticionário tinha 65 anos. Tá. E o beneficiário, 25. Uau! Então, 40 anos! E eu acho que tivemos um oficial que era um pouco novo no processo das entrevistas do casamento. E ele não gostava do relacionamento, perguntou muitas coisas de como se conheceram, se tiveram documentos ou não. Entendi. Testamento? É um testamento. Testamento, se era um beneficiário no testamento do outro, segurança de vida. Seguro de vida. Então, muita coisa ele queria saber se realmente o relacionamento era de verdade. Por quê? Porque vai se casar uma pessoa tão jovem. Com uma pessoa mais avançada. É interessante, né, essa questão de idade. Eu acho que mais e mais é comum ter casais com uma diferença de idade hoje em dia, 40 anos. Talvez não seja tanto para vocês, é para mim ainda. Mas esse caso foi aprovado? Foi aprovado. Então, para você ver, né, mesmo tendo uma grande diferença, é possível, só tem que compensar. Obviamente, esse casal era legítimo, eles sabiam responder. Eles tiveram uma entrevista separada? Não tiveram, não. Então, não quer dizer só tendo uma diferença de idade não é um sinal imediato, mas é um fator que, obviamente, o oficial vai ali decidir se vale a pena explorar ou não. Legal. Ótimo. O seguinte é, se os casais, as pessoas tiveram casamentos anteriores, talvez um dos cônjuges ou os dois, que tiveram muitos casamentos anteriores. Por exemplo, o peticionário já é o 4º casamento e o beneficiário tem
5 casamentos, muitos divórcios, sempre sim, mas e muitas vezes que você já se casou. E a imigração não gosta disso, porque então, talvez o relacionamento de agora pode ser provado como verdadeiro, mas por que você sempre está se casando e divorciando também? Exato. Talvez o relacionamento agora é de verdade, mas talvez em um mês não é. E a imigração, o objetivo do Green Card é que você vai morar como seu cônjuge, não por sempre, mas por mais tempo. E também tem que se lembrar, o peticionário está assinando o Affidavit of Support 864, falando, eu vou apoiar financeiramente esta pessoa. Então, é mais do que a gente pensa, talvez, que não, mas o relacionamento pode terminar com divórcio, mas se vocês tiverem muitos casamentos anteriores, não é tão fácil. Não é tão fácil. A documentação fica mais complicada, você vai ter que explicar tempos entre Isso. E não só tempos, né? Entra agora no terceiro ponto que a gente tem, uma terceira bandeira seria se você já teve algumas petições ou para você, ou se você peticionou alguém, especialmente um cônjuge anterior. Então, um exemplo aqui, o Maurício vai explicar como é que funcionou, mas foi exatamente esse o motivo que esse caso teve bastante problema. Sim, então, acho que os dois, o peticionário e a beneficiária. O peticionário já estava casado com uma pessoa da Colômbia. E essa pessoa obteve o Green Card por o casamento dela. Tá. Mas eles se divorciaram. Ok. Depois, esse peticionário se casou com uma mulher que anteriormente estava casada como cônjuge da outra mulher. Peraí. Então, 2 casais que simplesmente trocaram de cônjuges. Eu, hein? Tá. Mas o que acontece é, o peticionário deu o Green Card para uma beneficiária e depois, então, estava tentando de dar o Green Card para uma outra beneficiária. E não sei o que aconteceu com o segundo casamento, mas eu sei que o processo de naturalização da cidadania da mulher do primeiro casamento foi muito difícil. Foi por isso, esse motivo que eles queriam saber. Eles queriam ver se o primeiro casamento foi legítimo. Isso. Então, casamentos anteriores não necessariamente são um problema, mas se você peticionou, ou se alguém peticionou para você, você passou para alguém, aí vocês se casaram de novo, é um problema. É um sério problema, porque já leva soa como talvez fraude. Isso. E é isso que tem que tomar cuidado em, sei lá, fazer favor, ajudar e recasar. Pode fazer se é verdadeiro? Pode, não tem problema. Mas só um alerta, que pode ser um problema. Um alerta, bem grande. Olha. E também, com os divórcios, precisa de documentação de que o casamento já terminou e também documentação de que o casamento agora é ilegítimo. Então, se você não tiver muita documentação com o início do processo, talvez você enviou o pacote para a imigração, mas você tinha a certidão de casamento e fotos. E não enviou mais nada. Depois a imigração enviou uma RFE e talvez você não respondeu ou respondeu com só uma conta bancária. E depois você vai ter a entrevista. É provável que a imigração vai dizer: eu não tenho suficiente documentação para provar que o relacionamento é verdadeiro. E se no momento da entrevista, talvez conjunta, você não trazer mais documentos, é mais uma sinal que a imigração talvez vai precisar de mais uma entrevista, agora separada, porque a documentação não existe para provar que vocês estão em um relacionamento verdadeiro. Isso é uma coisa que no escritório a gente, foca muito na nossa reunião com os clientes, que assim, gente, a gente tem que mandar mais, o máximo possível no início do caso, para evitar um questionamento, uma entrevista separada lá na frente. Isso. Se a gente der entrada com um mínimo, aí a gente não tem como dizer, não vai ter uma segunda entrevista ou separada. E a gente então tenta evitar o máximo possível mandar, né, um monte de documentos já de cara. Bem, então o último, na verdade não é nem o último, calma aí, tem mais bandeirinhas por aí. Esse daqui assim, é interessante, eu tenho minhas opiniões, mas a bandeira sobre a duração do casamento ou do relacionamento antes do casamento. Então,
se o casal se conheceu e em 2 meses já estava casado. Ou 6 meses. Ou 1 ano, né? Tudo isso cria uma história do relacionamento. Mas, né, quanto menos tempo antes de casar vocês se conhecem, mais gera um questionamento se é legítimo. Que tipo de vida conjunta esse casal já tem ou vai ter? E por que tão rápido? Né? Qual foi aquele motivo? Às vezes tem um motivo específico, mas se não tiver, tem que estar preparado a poder explicar isso numa entrevista. Mas, né, nós estamos em um estado e também eu acho que em uma geração que é comum casar jovem. Ou então vocês namoram por pouco tempo. Se você já é mais adulto, você já sabe o que quer, não tem nenhum problema. Obviamente casa quando quer. Mas a duração é uma coisa importante que a gente sempre vai avaliar se pode ser um problema ou não. Sim. No escritório já tivemos muitos casos no momento da entrevista, talvez para um casal que tem a idade de 75, 70 anos, os dois, o oficial pergunta, mas vocês se conheceram 5 meses antes do casamento? E muitas vezes as pessoas respondem, por que vamos esperar? O que eu tenho que esperar? Eu não tenho. Então não tem que se preocupar muito, mas é simplesmente preparar-se para responder a pergunta que vai ser feita por oficial da imigração. E tudo voltando à documentação. Isso. Né? Então, se é um relacionamento jovem, onde vocês namoraram por 1 mês, 2 meses, mas tem certeza que quer casar, tudo bem, pode. Mas tem que, então, ter a documentação, as provas. E a última bandeira que a gente quer falar é sobre o idioma que você fala. Essa é boa. Então, um exemplo. Eu tive um casal americano, o peticionário, eu acho que é mexicana, a beneficiária. E ela não falava nada de inglês. E ele não falava nada de espanhol. Eita! Então, a gente considera que você vai trazer o intérprete no momento da entrevista, mas às vezes não é muito bom nesses casos, porque o oficial vai perguntar, se você precisa de intérprete aqui para a entrevista, como é que você se comunica lá em casa, como você comunica sobre o que vocês quiserem fazer. Como é que vocês se conheceram? Isso. E esse casal, ele tinha aí o histórico do Google Translate. Eles mostraram, a gente se comunica com o Google Translate, é uma ótima ferramenta e a gente sabe tudo que precisa saber do outro, o que a gente gosta de fazer ou não, se temos uma discussão, discussão também aí no Google Translate. Mas se vocês não têm como explicar como é que vocês se comunicam, vai ser bem difícil. Hoje tem aplicativo para tudo, né? Eu acho que até mensagem de texto hoje automaticamente ele consegue traduzir para você. Então não é uma bandeira muito, muito grande, mas tem que estar preparado, como ele falou. Se você não tem explicação, não tem como, gente. Bem, essas são as bandeiras que nós temos. Existem algumas outras, sim, essas são as principais. Então, se você tem uma dessas no seu relacionamento, eu acho que todo mundo vai ter pelo menos uma dessas. Mas se você tiver algumas delas, aí a gente pode conversar sobre como é que a gente te prepara, quais documentos pode reforçar o relacionamento e a aplicação. Agora, vamos entrar no mais tenso, que todo mundo pergunta pra gente. O que acontece numa entrevista separada? Em inglês, se vocês quiserem buscar online, é chamado um Stokes Interview. É uma entrevista separada, mas ela começa junta. Como é que funciona mesmo esses primeiros momentos de uma entrevista separada? Perfeito. Então, pode ser no momento da primeira entrevista que vocês vão tiver, ou pode ser no momento da segunda entrevista. Talvez a primeira foi juntos e vocês receberam mais um agendamento para mais uma entrevista. É possível que essa segunda entrevista vai ser separada. O que acontece é, muitas vezes, o oficial, você vai fazer o check-in, como sempre, mas ficando aí sentado esperando, o oficial vai chamar talvez só uma pessoa ou o casal e vai dizer, eu só quero falar com você. Por favor, venha comigo. Então, desde o começo que o oficial vai chamar vocês, ele vai levar só uma pessoa. Ele sempre vai ter uma lista. Uma lista,
das perguntas que vai fazer. Por que precisa uma lista? Porque tem que fazer a mesma pergunta para você, peticionário ou beneficiário, e a mesma pergunta para o outro cônjuge. E depois ele quer comparar as respostas que vocês vão dar. Mas o ponto principal vai ser separado desde o começo e quer que você dê uma resposta clara e completa sobre as perguntas que vai fazer para ele ter uma chance de comparar. E nesse ponto, né, antigamente, né, 1 ano atrás, nós só preparávamos os casais para uma entrevista separada se tinha uma segunda entrevista agendada. Aí a gente preparava fazer reunião. Agora, né, nós temos visto casais assim que não tem nenhuma bandeira sendo separada. Então, nosso costume agora é preparar já de cara, ter as respostas, saber as perguntas, saber como é que é uma entrevista separada. Porque sempre existe essa possibilidade, especialmente hoje, disso acontecer. Então tá bom, as respostas são feitas, ou as perguntas são feitas um para cada um, e daí o oficial senta, quer dizer, o oficial nem senta, nem pensa, vai ali comparando um por um. Já quando o segundo cônjuge já está respondendo, eles vão fazer uma comparação. E essa comparação não são perguntas simples, né? As perguntas são específicas por um motivo, que é eles querem ver se vocês realmente conhecem um ao outro, conhecem a família, moram juntos, têm uma vida conjunta. Nós já fizemos um episódio explicando quais perguntas isso, né, pode gerar, mas são perguntas detalhadas. Então é importante o casal ter essas perguntas com antecedência e também saber que a intenção do oficial é comparar as duas. Se há uma divergência, tudo bem, né? Não é o fim do mundo. Eu vou falar um quarto e ele vai falar uma sala, sei lá. Não é tão diferente. Mas se tiver algumas perguntas assim chaves, que realmente as perguntas são diferentes, aí é um problema. E o oficial pode falar assim, opa, talvez eles não moram juntos, ou não têm uma vida conjunta. Então essa comparação realmente é o propósito da entrevista separada. Isso. E a entrevista pode ser gravada e transcrita. Mas talvez alguns estados permitem que eles gravem sem avisar, mas aqui no estado do Utah eles têm que falar. Eu vou gravar a entrevista para que você saiba. Então, simplesmente estar preparado para isso e não... Eu sei que vai dar nervos, mas você tem que ficar calmo, porque no momento em que o oficial vai dizer vou gravar a entrevista, é simplesmente para ele ter uma boa ideia, um bom registro das respostas que você vai dar. Porque ele ou ela vai estar aí no computador tentando digitar tudo, mas você vai falar rápido também porque vai estar nervoso. Então, é simplesmente para eles ter uma opção de ter uma transcrição da entrevista. E, sim, a transcrição muitas vezes é usada para depois fazer um RFE e dizer por que você respondeu isso e ela respondeu isso. A gente tem visto, eles pegam a frase exata que você falou e falam assim, olha, na entrevista tal dia você falou isso, o seu cônjuge falou X, explica. Mas agora, nessa comparação, o que acontece? Vamos supor que a entrevista separada é feita e o oficial tem algumas divergências nas respostas. Normalmente o oficial, na mesma entrevista, vai trazer os dois e explicar, olha, existe um conflito nessa resposta, me explica. E vai dar a oportunidade de vocês poderem explicar o porquê que foi uma resposta diferente. Talvez você entendeu a pergunta de uma forma e o cônjuge entendeu de outra forma. E isso pode explicar na hora. Mas vocês não vão poder conversar antes, né, de vocês entrarem na entrevista final com o oficial. Então, não é assim, vocês vão poder sentar e conversar, não. Entra um, entra o outro, e aí ele junta os dois para explicar o que está preocupando ele. Agora, uma coisa que eu esqueci de perguntar é, o advogado ou advogada que você levar na entrevista, aonde que eles entram na entrevista separada? Então, o advogado pode ficar na entrevista toda. Então, se começa a entrevista com uma pessoa, o advogado vai estar lá, depois chama outra pessoa, o advogado vai ficar no escritório do oficial e vai depois, então, estar também na segunda entrevista e também na entrevista ou no momento em que vai trazer os dois juntos para falar sobre as respostas. Mas o advogado vai ficar presente na entrevista toda. E o advogado vai estar ali anotando, né, as respostas igual ao oficial.
Vamos supor que o oficial traga os dois juntos, no final e diga assim, há um conflito nessa resposta. Se o advogado anotou uma correção, ela pode dizer, não foi isso que eles responderam. E ali ter uma conversa e o oficial pode, talvez está certo, então. Então é bom ter uma pessoa junto com vocês para entender o que está acontecendo em relação às conversas, né, que o oficial vai ter no final. Então eu acho que, assim, de uma forma geral, isso explica o que acontece na entrevista separada. Elas tendem a demorar muito mais, né, é uma entrevista mais longa, possivelmente 1 hora, 1h30, já vimos até 2. E não tem um padrão de quantas perguntas eles fazem. Então, você realmente tem que estar preparado a responder o que for perguntado. E o cônjuge fica separado, e aí as mesmas perguntas. Mas, lembrando sempre que o propósito da entrevista separada é verificar o relacionamento. Se é legítimo, se moram juntos, se tem uma vida conjunta, se tem uma diferença de idade, como é que funciona. Então, não é que eles estão tentando encontrar ou estão alegando que há um problema. Eles querem verificar que realmente o que você diz é verdade. Isso. Então, só lembre isso, né, de um alto nível, esse é o propósito da entrevista. Ótimo. Então, vamos agora com as dicas para vocês saber como se preparar, se vão ter uma entrevista separada ou não, e ficar mais tranquilos no momento da entrevista. A primeira, tem que revisar a rotina de vocês no dia a dia. Se vocês vão ao trabalho, a que hora, se vocês voltam a casa, a que hora, se vocês saíram no fim de semana passado, se vocês tiveram uma celebração para o aniversário, todas essas coisas que vocês já fizeram como casal. Eu sei que é muita coisa, muitas viagens talvez, mas vocês precisam simplesmente revisar tudo isso. A gente recebeu um comentário num vídeo que falava, você não precisa decorar, porque você já conhece o seu cônjuge. Mas às vezes a gente não lembra das coisas. Enfim. Sim, então, é simplesmente revisar. Por quê? Porque você vai estar nervoso e talvez não vai lembrar muito bem das coisas que você já fez. Exatamente. Por exemplo, que horas que o seu cônjuge vai trabalhar? Que horas que vocês jantam? Quem é que dirige no casamento? Isso. Essa pergunta pra mim é difícil, porque se fosse perguntar pra mim, eu vou falar assim, os dois dirigem. Mas, imagina o seu outro cônjuge diz, não, sou eu que dirijo, né? Eu que faço tudo. Aí tem um conflito, mas é uma coisa tão simples da vida diária que vocês têm que mais ou menos entender e ter uma resposta em relação à rotina diária, a quem é que faz as coisas simples, quem é que tira o lixo, quem é que cozinha, quem é que... Né? Essas coisas bem assim, diárias que a gente esquece. Porque a gente pensa, eles vão perguntar a data que nós conhecemos um ao outro. Sim, é uma data importante. Mas realmente eles vão testar o dia a dia, as coisas pequenas, e aí que vai surgir, então, as respostas certas ou erradas. Né? Yes. Essa é uma dica muito boa. Agora, a segunda dica não é surpresa, a gente fala quase todo episódio. Levem documentos, organizem os documentos e levem com você na entrevista. Tá? Mesmo se for uma segunda entrevista, né? Leva mais documentos do seu relacionamento. Ter eles organizados. Né? Eu viajei pro Texas numa entrevista com um casal semana passada. E eu tinha explicado para nossa cliente, olha, prepara uma pasta e você vai separar por tipo de documento, e eu dei a lista e tudo. Normalmente os casais não seguem o nosso conselho, eles dão tipo um bolo de papel. Mas ela não, ela falou assim, aqui estão as taxas, aqui estão os contrato de aluguel, aqui está a conta disso, aqui está o extrato bancário, tudo separado. A oficial na hora olhou para ela e falou assim, muito obrigada. Você é extremamente organizado, vocês têm muita coisa, porque ela pôs assim, separando na mesa, e eles foram aprovados. Mas é uma organização, você tem que saber o que você tem, aonde que está aquele documento. A pior coisa é o oficial falar, o que você tem? Você senta ali, não, mas não é esse. É esse? Não, mas é aquele. E isso acontece, né? Mas a gente sempre aconselha estar bem preparado com os documentos, para poder, na hora ali, já dar uma aparência que você sabe o que está fazendo. Isso. E hoje os oficiais da imigração têm todos os casos online.
mas tem que fazer 2 coisas. Tem que ter os documentos em físico e também online. Então, todos os documentos que você vai dar vão ser escaneados para eles poderem então subir aí na conta de vocês. Então, é muito bom ter aí os documentos, mas sem staples. Sem grampo. Para que seja muito mais fácil. E os oficiais adoram quando eles veem que... não tem grampo. Sim. Vou poder escanear. Eles vão escanear, Então, bem importante isso também. Agora, tem que ser a seguinte dica. Ser honesto. Se vocês tiverem, talvez, diferenças no momento das respostas que vocês vão dar, é bom ser honesto e dizer, como a Thamis falava, eu entendi a pergunta dessa maneira e talvez o cônjuge entendeu de uma outra. O que acontece é que é difícil saber especificamente ou claramente o que o cônjuge vai dizer, porque também eu sei que se vão fazer uma pergunta a mim, eu sei que talvez o meu cônjuge vai dizer uma coisa diferente. Então, tem que ter muito cuidado. E se você não sabe, ou talvez fica pensando, talvez ela falou vermelho, eu vou falar azul. Você pode dizer, não lembro exatamente, ou não estou seguro, mas eu acho que, porque então, se você não está seguro, tem que dizer que não está seguro. Sim. E vai ser melhor do que dizer azul. E termina sendo verde. Não afirma com certeza se você não tem certeza. Isso. Mas eu acho que isso é ótimo, né? A gente esquece que a gente pode falar assim, olha, eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu acho que é isso. Ou você fala assim, olha, eu acho que ela vai falar isso, mas na minha opinião é isso. E aí você, né, cria uma história clara para se o oficial questionar, olha, vocês deram resposta diferente nessa aqui, por quê? Aí você já tem ali uma explicação do porquê, talvez, que isso foi feito. E ser honestos com seu advogado ou advogada. É muito importante a gente saber antes, com antecedência, do que depois. Você já teve uma entrevista onde você não sabia de alguma coisa, e você chegou lá e o oficial... Muitas entrevistas dessas. Então, o cliente poderia ter falado para você com antecedência, mas na hora da entrevista você descobriu. Sim. E coisas que são bem difíceis difíceis de consertar, eu diria. Até corrigir ou talvez uma coisa que não vai permitir você tiver brincar. Então, seja honesto com o advogado, por favor. E também sobre o relacionamento. Se vocês são um relacionamento legítimo, mas não é o relacionamento comum que talvez as pessoas conhecem, também pode falar, olha, se moramos juntos, mas essa é a nossa vida. Então, é mais fácil para o advogado também explicar ao oficial ou saber como defender vocês no momento da entrevista. Exato. Então, honestidade conosco, por favor, e também com o entrevistador, que é o oficial. Eu gosto dessa dica porque todo mundo acaba esquecendo em algum momento. Ou então fica com medo de falar a verdade. E não precisa ter medo. Ok, próximo voltando àquele comentário do YouTube que nós recebemos. Não precisa memorizar entre vocês dois. Né? Não precisa sentar e ser mecânico e falar assim, sim, não, esse dia. É natural. Sim, é uma entrevista um pouco mais séria, mas continua sendo uma conversa com o oficial explicando o seu relacionamento. Então, seja natural. Você pode rir, você pode questionar, você pode ter uma... dá para você especificar o que foi feito e responder. Não é uma situação onde a gente fala assim, olha, só responde uma palavra e só. Não precisa ser tão rígido com a resposta. Respostas que são muito, o que a gente diz, mecânicas ou, assim, secas, às vezes o oficial vai falar assim, eles memorizaram, eles conversaram e é a mesma resposta, 1, 2, 3. Então, tem que ser uma coisa mais natural versus uma coisa muito mecânica. Isso. Porque se o oficial vai saber que diferente, que não é natural, que talvez vocês se prepararam um dia anterior e mais nada, não se conhecem realmente, então bem difícil. E a última dica, já falamos também, mas é bem importante, considerem ter um advogado no momento da entrevista. Realmente, no momento todo, desde o início, quando você vai enviar o pacote à imigração e também quando você vai lá no momento da entrevista. Porque o advogado vai saber o que você precisa
trazer no momento da entrevista, como organizar os documentos. Os advogados sabem o que os oficiais da imigração estão buscando. Então, você pode se preparar muito melhor como advogado, você pode ficar tranquilo no momento de uma entrevista separada, porque vai saber também que o advogado vai falar e representar vocês se no momento da entrevista oficial talvez pergunte uma coisa que não pode perguntar. Talvez ele falou, há uma diferença aqui nesta resposta, mas o advogado vai saber, não, foi a mesma resposta. Mas se vocês não têm, talvez mais que só um intérprete, ou vocês não têm ninguém com vocês nesse momento, como vão saber que o oficial realmente está falando a verdade? Porque a gente obviamente sabe que eles são funcionários do governo, que tem que fazer tudo da maneira certa, mas talvez é difícil, você não vai lembrar muito bem, você não pode estar também com notas. E assim, relacionado a isso, não é qualquer advogado que a gente aconselha. Verifique que essa pessoa tem experiência em entrevistas. Tudo que a gente está falando aqui, a gente já passou por isso. E isso daqui nós vemos mais e mais. Mas as coisas mudam, né? Oficiais têm tendências específicas, ou então o escritório de um local tem uma política um pouco diferente do que outra. E isso é importante saber na sua preparação. A gente vai se mudar para Nova York. É bom ou ruim? Aí a gente já sabe como é que vai ser a entrevista lá versus talvez em outro estado. E isso é uma diferença muito grande na preparação e também na representação do seu caso. Então a gente sempre aconselha, fale com 1, fale com 10, mas faça as perguntas assim, já fez? Como é que foi? Né? Quais são as tendências para você entender melhor se essa pessoa é a melhor pessoa para acompanhar na sua entrevista e te preparar. Isso, né, a gente sempre aconselha. Perfeito. Ótimo, então essas são as dicas que temos hoje. Conclusão, tem que se preparar muito bem para a entrevista. Se for a primeira entrevista ou a segunda, não tem importância. Você tem que se preparar para talvez ser separado no momento da entrevista. Se você tem dessas bandeiras vermelhas, é simplesmente saber como explicar as coisas que não são tão comuns, que é difícil às vezes pensar, meu relacionamento para mim é comum, mas talvez para o mundo aqui nos Estados Unidos é diferente. Mas você tem que saber como explicar isso para o oficial. E lembre de trazer os documentos organizados, porque os documentos podem salvar seu caso. Isso, então, né, nós esperamos que esse episódio, esse tema tenha sido útil, te informado como é que pode ser as coisas. Isso são informações atuais do que está acontecendo hoje, que já está mudando nas entrevistas. E se você gostou desse episódio, vá e assista os últimos 2, que também são sobre aplicações e formulários do casamento, como é que é feito. Não se esqueçam de se inscrever, mandar para aquela pessoa que está pensando fazer, mas tem um probleminha talvez, para eles poderem entender melhor, né, os riscos e também como é que a gente pode ajudar. E isso Sim. Não perca o seguinte episódio. Isso. Então, até a próxima. Até a próxima. Se vocês gostaram dessa informação, vá lá no nosso website que tem muita informação boa, especialmente no nosso blog, sobre temas importantes, guias e também tips do que você pode fazer.